Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Olá, amigo do Museu Esportivo de Maringá. Olá, amiga do Museu Esportivo de Maringá. Eu estou aqui hoje para falar de uma doação feita pelo amigo Domingos Trevisan Filho. Grande Domingos, meu amigo de muitos anos. Inclusive, a gente trabalhou junto em 1977, acho que foi 76, 77, na extinta Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maringá. A Codemar, um órgão público do município de Maringá, nos anos 70, né, Trevisan? Meu amigo lateral esquerdo. E o Trevisan, trabalhei com ele depois, eu vinha trabalhar com ele na Band aqui de Maringá, TV Maringá, eu era produtor do programa de esportes que ele fazia lá nessa emissora, na TV Maringá. E o Trevisan esteve aqui no Museu Esportivo, ele teve várias vezes, mas ele teve, nesse ano de 2025, ele teve aqui, ele trouxe 2 impressos históricos do futebol profissional de Maringá, impressos de 1968, referentes ao Grêmio Esportivo Maringá, o grande Grêmio, o Galo do Norte, primeiro time profissional da cidade de Maringá, fundado em 1961 e que fechou as portas, infelizmente, em 1971, 10 anos depois. Esses impressos são... um é de 1967, do dia 20 de março de 1967. É um recibo de um associado do Galo do Norte, do Grêmio Esportivo Maringá, Domingos Trevisan, o pai do amigo Trevisan. Seu Domingos Trevisan, morador da Vila 7, ali perto da Avenida Paraná. Aqui está a Rua Tietê, esquina com a Avenida Paraná. Ele morou 70 anos ali. O seu Domingos Trevisan faleceu no dia... Foi em abril, faleceu em abril de 2025. E completaria em maio, no dia 6 de maio, ele completaria 95 anos. Um corintiano fanático e um torcedor do Grêmio Esportivo Maringá. E eu tenho esses impressos aqui, que eu falei, um recibo, né, de 20 de março de 1967, e um cupom gratuito do dia 14 de janeiro de 1968. Nesse dia 14 de janeiro, o Grêmio Esportivo fez um amistoso com a seleção da Romênia e venceu a seleção da Romênia por 2-1. Muita gente lembra do amistoso
que o Grêmio fez com a União Soviética em 1966, 66, fez com o Rapid Viena da Áustria, mas esse jogo contra a seleção da Romênia ele ficou meio esquecido. E eu até entendo por quê. 1968 foi um ano de ouro do futebol profissional de Maringá, do Galo do Norte. O time foi campeão Centro-Sul, disputou o chamado Robertinho, fazia amistosos com grandes equipes do futebol brasileiro, e esse amistoso com a seleção da Romênia, que não tinha tanta fama como a União Soviética, acabou ficando meio de lado. Então, tem aqui um cupom, o de número 9541, 9541. O portador do presente, por ter adquirido ingresso para o prélio do dia 14 de janeiro de 1968 contra a seleção da Romênia, concorrerá ao sorteio pelo método Cumbuca a ser realizado no intervalo do jogo a um televisor. E pelo que eu fiquei sabendo, o seu Domingos não ganhou o televisor. Então está aqui, o Televisan colocou num quadro e trouxe aqui para o nosso acervo. Eu agradeço imensamente. E esse agradecimento, são 2 documentos, ele se reveste de uma importância, no caso a doação, o agradecimento também, porque eu fico imaginando a família, tem lá os documentos do seu Domingos, e o seu Domingos faleceu, e aí a família opta por fazer a doação para o acervo do Museu Esportivo de Maringá. Isso acontece muito, vem acontecendo muito nesses últimos, nós vamos para 11 anos de Museu Esportivo de Maringá. Então é uma honra, é uma responsabilidade receber materiais, peças, documentos, material impresso de um modo geral, de familiares de pessoas que já não estão mais entre nós. Então, eu agradeço demais o Domingos Trevisan, que esteve aqui com o irmão dele, esteve com a esposa dele, esteve com o irmão dele também, o Nico, e, inclusive, eu fiz um vídeo de um bate-papo com o Domingos Trevisan, contando sobre essa doação. E eu vou mostrar para os amigos nesse momento. Está aqui o vídeo. Olá, amigos do Museu Esportivo. Estou aqui com a família Trevisan. Família Trevisan, visitando o Museu Esportivo. Estou aqui com o Domingos e também com o Nico. E o Trevisan, amigo de longa data, doador de relíquias. Trevisan, fala para a gente sobre essa doação. Olha, esse aqui, primeiro é um ingresso do jogo Grêmio e Romênia. Grêmio com a seleção da Romênia, no dia 14 de janeiro de 1968. Um jogo em que você vai encontrar pouquíssimas informações sobre esse jogo. As pessoas lembram mais da União Soviética. União Soviética, aquele jogo 3-2. Esse jogo aqui em janeiro de 1968, a seleção da Romênia fez também uma excursão pelo Brasil, ganhou do Atlético Mineiro, chegou a jogar com a seleção brasileira, foi um jogo muito duro também, veio em Maringá no domingo e perdeu por 2-1, o Grêmio ganhou de 2-1 num jogo que não terminou, por questão de segurança de chuva, muita chuva no estádio, e nesse dia, gostaria de ter ido, meu pai me deixou porque ele disse que ia ter muita gente no campo. Você morava ali do lado do estádio, né? Do lado, eu fui criado sempre na Rua Paranaguá, então nossa infância foi ali dentro do estádio, naquele campo do Botafogo, no campo da Cruzada, depois virou campo da Prefeitura, onde hoje é o Sesc, né? E onde é o Chico Neto era o campo do Botafogo, 2 campos de terra que a gente brincou muito ali. E embaixo é o título de proprietário de sócio do Grêmio Esportivo de Maringá do meu pai. Essa aqui é de 1967, olha. O seu Domingos Trevisan. Seu Domingos Trevisan, meu pai, e nós demos essa lembrança aqui. E esse ingresso vai fazer com que quem veja comece a resgatar essa história. Porque pouco se sabe sobre esse jogo do Grêmio e a seleção da Romênia. Legal. Ô, Trevisan, pelo que você mostra, assim, o seu pai era um apaixonado pelo futebol
e pelo Grêmio Esportivo Maringá, né? Meu pai acompanhava o Grêmio antes de ter arquibancada no estádio. Eu, bem pequenininho, lembro quando estava construindo a arquibancada descoberta. E ele levava a gente para assistir o jogo, e ele ficava no alambrado, aonde é a coberta hoje. Ficava grudado no alambrado, aí tinha caminhão, ficava atravessado, e a gente subia no caminhão, as crianças, para poder ver o jogo melhor. E aí ficava ali o pessoal vendendo laranja, vendendo fruta, vendendo melancia, entendeu? E era realmente muito, mas muito legal naquela época. E a gente acompanhou a construção do estádio Lee Davis, depois a reforma que foi feita nos anos 70, 1974, 75, da reforma, né? Aí o Grêmio foi jogar em Marialva, né? E em 76 o Grêmio voltou para o estádio Lee Davis. Agora, outra Trevisan, ficou o legado, né, do seu Domingos e o corintiano, né, que está passando de pai para filho, né? Corintiano, família toda corintiana, meu pai muito corintiano, inclusive estou procurando uma camisa de 1953 que eu vou achar ainda e vou trazer aqui para o museu. Meu pai era um corintiano mesmo. E você vê que meu pai, né, a gente gosta de brincar isso com os palmeirenses, eu tenho cunhado palmeirense e tudo mais. Meu pai viu uma grande guerra, meu pai viu 7 papas, entendeu? E meu pai não conseguiu, né? Viu aí as tragédias de Covid, as tragédias de bomba atômica. Graças a Deus ele não conseguiu. A Guerra Fria, ditadura militar, redemocratização. Meu pai viu tudo. Faleceu agora há pouquíssimo tempo, com 95 anos. E graças a Deus, a única coisa que ele não viu foi o Palmeiras ser campeão mundial. É um orgulho que o meu pai, como corintiano, ele tinha. Um grande abraço, Trevisan. Muito obrigado. Um abraço, Toninho. Tudo bom. Você também. Antes de mostrar, eu quero mostrar as informações aqui a respeito desse jogo. Eu fui na história do futebol profissional de Maringá, do meu amigo Portílio Carlos Vieira, o Tilinho, também Reginaldo Lima, que escreveu esse almanaque fantástico, maravilhoso, muito importante para a gente acompanhar, né, a história do futebol da nossa cidade. E antes de falar sobre o time da Romênia, das informações, em 2020, o Trevisan postou uma foto do pai dele, do seu Domingos, e do filho do Domingos, do Trevisan, o Lucas. Essa foto aqui, ó. Foto muito bonita, de 2020. E o Trevisan fez um texto que eu achei bem interessante, eu quero trazer aqui para os amigos do Museu Esportivo, que tem a ver com ele falando do Palmeiras, aí no vídeo que eu fiz com ele, e que está ao lado do Nico, o irmão dele. Então, eu escrevi o seguinte: parabéns ao grande corintiano Domingos Trevisan, o senhor, né, o seu Domingos, pioneiro maringaense que completou 90 anos. Estou falando em 2020. Na foto, ao lado do neto Lucas, filho do nosso amigo Trevisan, e o Trevisan fez um belo texto sobre seu pai. Então, vamos lá, abre aspas para Domingos Trevisan Filho. Meu pai acaba de completar 90 anos. O seu Domingos é pioneiro de Maringá, onde chegou no início da década de 1950. Sempre morou na rua Paranaguá, na Zona 7. Coloquei Paraná ali, era Paranaguá. Paranaguá, na Zona 7. Já passou por uma guerra mundial e sofreu com Maracanazo a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950. Acompanhou o suicídio de um presidente da República, se refere a Getúlio Vargas, né? 24 de agosto de 1954. Vibrou com o título do centenário vendo o Corinthians no Pacaembu em 1954. Que bacana. Pulou de alegria ouvindo no rádio o Brasil ganhar as Copas de 58 e 62. Entregou os cigarros na pensão do seu Lula, o técnico do Grande Santos. Lá conversou com Pelé, Pepe Coutinho e outros craques. Viu nascer o Grêmio Esportivo Maringá e torceu em pé grudado no alambrado.
Foram tantas glórias. Também dirigiu caminhões por Goiás quando estava sendo construída Brasília. Viveu o fim do governo democrático e os anos do regime militar. O Brasil foi campeão do mundo mais uma vez, em 1970. A democracia voltou. O Brasil foi campeão de novo em 1994 e 2002. Já teve varíola, H1N1, corona e outras epidemias. E seu Domingos continua firme e forte. Tão forte quanto o Corinthians, que deu a alegria de ser muitas vezes campeão paulista. Como esquecer o título de 1977? Também foi campeão do mundo e brasileiro 7 vezes, o Corinthians. E campeão da Libertadores. E campeão do mundo de novo, desta vez no Japão. Ainda acompanhou 2 presidentes da República serem colocados para fora do Palácio do Planalto e alguns até serem presos. Tudo isso meu pai viu e viveu. Só não viu e nunca vai ver o Palmeiras ser campeão mundial. Para um velho corintiano, essa alegria não tem preço. Lucas, o meu filho mais novo, já viu o Timão ser campeão brasileiro 3 vezes, campeão da Libertadores Mundial e campeão paulista 4 vezes. No caso agora, acrescenta mais uma para o Lucas aí em 2025. 5 vezes então, né, Trevisan? E ele termina... Eu demorei 18 anos para ver o primeiro título, em 1977. Ficou na fila um tempão, né? Meu amigo Domingos Trevisan, de 65 anos, e esse depoimento de 2020, que ele faz uma brincadeira com o Palmeiras, mas ele faz uma homenagem, uma linda homenagem para o seu pai, o seu Domingos, que faleceu em 2025, aos 95 anos. Com relação àquele jogo 2-1, eu buscando aqui as informações de 1968, em 1968 começou com o Atlético Paranaense rebaixado, uma virada de mesa, e o Atlético voltou ao Campeonato Paranaense de 1968, não podia. Mas vamos seguindo aqui. O Grêmio tem como presidente, em 1968, o senhor Nabi Zacarias e o batalhador, o saudoso Cezinha Valebon, como diretor de futebol. Klinger Ramos, o Zuring, o querido Zuring, pai da Marília e do Everton, continua à frente do comando técnico da equipe. Era o Zuring, o treinador do time do Grêmio Esportivo Maringá, naquele ano. Já no dia 14 de janeiro, mesmo sem condições físicas ideais, o Grêmio faz amistoso internacional com a seleção da Romênia e vence de virada. Está perdendo por 1-0 e de virada venceu por 2-1, gols de Iauca e Ademir Rodrigues. Aí, a escalação do time do Grêmio. Adilson, Ditão, Edson Faria, Roderley, nosso amigo Roderley, e Walter. Português e Gauchinho, meio campo. Gauchinho, que era de Londrina. Iauca, depois entrou Edgar Belisário, Ademir Rodrigues, Fifi e Valtinho. E foi, no mês seguinte, vendido para o Coritiba, o melhor zagueiro da história, um dos melhores jogadores da história do futebol profissional de Maringá, Roderley Geraldo de Oliveira, foi vendido para o Coritiba. O Atlético tinha acertado toda a negociação, estava tudo bem encaminhado, e no fim das contas, ele acabou indo para o Coritiba. Deixa eu desligar aqui, eu estou fazendo o programa. E falando agora do time da Romênia. A Romênia, que em 1970 disputou a Copa do Mundo e caiu na chave do Brasil. Lembra disso? Tinha Brasil, Inglaterra, Tchecoslováquia e Romênia. E o Brasil, já classificado, entrou com um time mais ou menos reserva ali e venceu por 3-2 o time romeno. E em 2023, eu fiz um programa aqui no canal do Museu Esportivo falando daquele amistoso. Eu
contei uma história interessante sobre o goleiro Steri Adamash, que nasceu em 1941 e faleceu em 1978. Faleceu jovem, faleceu com 37 anos, 10 anos depois dele se apresentar em Maringá. Ele se chocou com o atacante do Grêmio, Ademir Rodrigues, e teve afundamento do malar. Ele foi operado pelo médico do Grêmio Esportivo Maringá, o Dr. José Carlos Dias Toledo, que eu tive a honra de conhecer, o Dr. Toledo. E o Dr. Toledo, que nasceu em 1924, ele tinha, na época, 44 anos, e quando ele fez a cirurgia no goleiro Steri Adamash, e o Dr. Toledo faleceu em 2013. Um outro detalhe desse jogo, dessa passagem, dessa excursão da seleção da Romênia pelo Brasil, a seleção jogou contra o Atlético Paranaense em 17 de janeiro, 3 dias depois, a seleção Deixa eu pegar a foto aqui, que eu tenho a foto do Atlético Paranaense. Eu tenho a foto da seleção da Romênia, aqui é o time de 1970, e tenho aqui a foto dos jogadores do Atlético Paranaense que atuaram. O Atlético, para fazer esse amistoso, ele tinha já no seu elenco, ele tinha o Bellini, né? Depois veio o Djalma Santos, mas olha só quem jogou para uma verdadeira seleção, contra a seleção da Romênia. O Pepe, o ponta esquerda Pepe, ídolo do Santos, ídolo nacional, né? O Bellini, Deraldo Luiz Bellini, o capitão da primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou, Djalma Santos, Dorval e o Zito. Então, o Atlético realizou um amistoso diante da Romênia, empatou em 1-1 e contou com esses jogadores. Eles foram convidados para reforçar a equipe nessa partida. E o placar ficou 1-1. Bacana, né? Muito legal isso. Muito bacana a gente contar histórias sobre o futebol de Maringá. Depois você amplia, fala do Paraná, fala do Brasil e fala do exterior também, fala da seleção da Romênia. O legal da gente contar uma história a partir de uma doação é isso, que você vai, as histórias elas vão aparecendo e você vai fazendo um encadeamento das histórias. Se você tiver interesse em saber sobre essa história do goleiro da Romênia, você procura no nosso canal do YouTube, Museu Esportivo de Maringá, coloca lá Romênia, coloca lá como pesquisa Romênia, que eu conto essa história em 2023. Em 2023, eu contei essa história. E eu fiz um link, né, daquela história lá, com essa doação do meu querido amigo Domingos Trevisan Filho, que esteve aqui no Museu Esportivo com o Nico, esteve em maio de 2025, ele esteve aqui no Museu Esportivo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a família Trevisan pela doação e agradecendo você que sempre está nos acompanhando. Gostaria que você nos seguisse nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, Museu Esportivo de Maringá. Eu peço o seu apoio para fortalecer o nosso canal e para que nós divulguemos cada vez mais o nosso Museu Esportivo, esse projeto vitorioso que conta com o apoio de muitos amigos de Maringá, do Paraná e do Brasil. E dá para falar que contamos com o apoio de muita gente fora de Maringá, da região, porque a gente, quando faz algumas promoções para o Museu Esportivo de Maringá, nós temos a participação de muitos amigos de fora de Maringá também. A gente fica muito feliz, muito agradecido e que Deus nos abençoe. Um grande abraço, até a próxima.
Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo.